que não tem essa sexualidade associada à agressividade. Aliás, os homens que não têm a sexualidade associada à agressividade, eles se sentem até diminuídos socialmente, porque eles não são bons paqueradores. Por exemplo, um menino de 16, 17 anos que não tem essa raiva de mulher, ele não sabe contar uma mentira, contar uma história de amor, dizer que ele está apaixonado por ela, é só para transar com ela daqui a 2 horas, né? E para daqui a 4 horas dizer que já passou o amor. Não, essa cara de pau é privilégio do cara que tem raiva de mulher. Então, o tipo mais delicado é ruim de paquera e às vezes ele, quando o mocinho, ele inveja o paquerador, e pelo menos o sucesso do paquerador, né? E ele não percebe que ele, na verdade, é um ser moralmente talvez um pouco mais sofisticado, que ele não fez essa associação, que ele não tem raiva de mulher, apesar de sentir desejo por ela. Esse tipo, por exemplo, tem muito mais facilidade de se encantar por uma mulher onde as afinidades predominam, porque quando eu falei que tem o fator de irritação e o de encantamento, o fator de encantamento são as afinidades. E o fator de irritação são as diferenças, né? Na nossa cultura, afinidades encantam e diferenças irritam. Então, os fatores de encantamento podem ser muito maiores do que os fatores de irritação, porque as afinidades podem ser maiores, se o indivíduo não precisar de uma cota de raiva da mulher para poder se sentir atraído sexualmente por ela. Evidentemente que isso já vai definir uma qualidade muito melhor da relação afetiva, porque ele não vai necessitar de se irritar com a mulher para desejá-la. Essa coisa de se irritar para desejá-la, todo mundo sabe que o sexo muito frequentemente se alimenta, por exemplo, de brigas, né? O sexo se alimenta de insegurança, de ciúme. Sempre são fatores em que o indivíduo está irritado ou botando em dúvida a dignidade da outra pessoa, não é? E aí o desejo parece que sempre aumenta, né? Agora, nos casais, onde a confiança, a solidez e a amizade realmente se construa entre eles, há uma certa dificuldade para que a sexualidade circule. Esta dificuldade, ela pode perfeitamente ser superada, né? Ela não é, volto a insistir, um mandamento, é só uma tendência, porque como a cultura não privilegia essa associação do sexo à agressividade, perdão, ao amor, né? A associação do sexo ao amor não é privilegiada, ela precisa ser um pouco cultivada. Depende também muito da mulher, né? Principalmente a longevidade da relação afetiva depende muito da mulher, porque eu acho, e também infelizmente não dá para falar isso aqui em 2 minutos, porque o sexo no casamento e nas relações longas é um tema sozinho para vários cafés, né? Mas eu acho o seguinte: se as pessoas entendem que o sexo e o amor são coisas diferentes, por exemplo, né? Entendem que o sexo é um fenômeno mais pessoal do que interpessoal, olha que coisa, né? Desde a infância e é sempre, né? E que a minha mulher, quanto mais ela for a minha amada, menos tesão eu terei por ela, falando claro. E se ela conseguir naquele momento dar intimidade sexual, né? Uma mágica de deixar de ser por uns instantes a minha mulher amada e ser uma mulher qualquer, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Por exemplo, quer dizer, sabe não, mas pressente, por exemplo, quando um casal casado há tempo, já até meio enjoado um do outro, vai no motel, o simples fato de ir no motel recria uma atmosfera. Isso no passado, agora já virou carne de vaca e no motel também, mas no início, era uma coisa assim que parecia que aquela mulher não era a mãe dos filhos, a esposa amada, era uma mulher qualquer. O desejo renasce todo, porque ela sai do cargo, né, do objeto de amor, para se transformar num objeto sexual propriamente dito. É como se o amor fosse sempre um negócio para cima, né, assim, de encantamento, e o sexo um pouco para baixo, né? Ou como eu falo de brincadeira, que o amor é altaria, o sexo é baixaria, né? Então, é preciso que, ao se compreender isso, né, na hora do sexo se muda o canal, desqualificando momentaneamente o clima amoroso e criando um clima erótico, que é de baixaria. Agora, que é óbvio, todo mundo sabe também, que é muito melhor transar com um parceiro amoroso, ou seja, ter esse elemento erótico
de baixaria com um parceiro amoroso, porque o maior problema da relação sexual sem envolvimento amoroso é depois. Porque até a hora do fim da relação vai tudo bem. Agora depois é aquele inferno. O que está fazendo essa criatura aqui? Se a gente colocar uma coisa nesse jeito que eu estou falando, em que aquela mulher que acabou de se transformar numa mulher qualquer, ou numa mulher vulgar, logo que acabou a relação sexual, a gente se abraça e ela volta a ser a minha mulher amada, é uma maravilha. Então é óbvio que o sexo e o amor combinam muito bem, mas não é simultâneo, entendeu? Não é exatamente na mesma hora. Essa expressão fazer amor é horrível, ela não funciona. Sabe, amor não se faz, amor é uma sensação de aconchego. E a gente tem relação sexual, que não é amor, e que é perfeitamente possível de amar e ter relação sexual com a mesma pessoa. Mas na hora da relação sexual não é amor, é sexo. E sexo é outro canal. Entendido isso, a vida sexual de um casal pode ser rica e muito rica pela vida inteira. Realmente, aonde existir diferença, se houver tendência para hierarquizar, o que se sentir prejudicado se sente humilhado, diminuído e com resposta de raiva contra aquele que o humilhou. Nós não sabemos ver diferença sem hierarquia. Por que a gente não aprende a pensar em diferença como uma coisa só diferente, sem hierarquia, né? Então, isso pode acontecer tanto do homem em relação à mulher, como da mulher em relação ao homem. E agora, não é obrigatório. Existem mulheres que não têm raiva de homem, existem homens que não têm raiva de mulher, e esses ainda por cima, por outras razões amorosas, que também não é o que eu vim falar aqui, também não se encontram. Porque os homens e as mulheres, além de tudo, têm mais problemas. Tem, por exemplo, um enorme medo da felicidade. O medo da felicidade, que é um assunto que faz 23 anos que eu comecei a falar, né, gera uma enorme tendência das pessoas que se amam verdadeiramente não ficarem juntas. E o medo da felicidade é engraçado, né? Porque a felicidade parece que atrai tragédia. Todo mundo tem essa sensação. Como você está? Tudo bem? Tem que bater na madeira. Como se houvesse a necessidade de um ritual de proteção contra alguma ira que se volta contra a gente porque a gente está feliz, né? Este pensamento supersticioso, que também é universal, né, mostra que nós todos temos medo da felicidade. E se alguma coisa traz felicidade muito intensa, é o encaixe amoroso para valer. As pessoas, quando chegam nesse encaixe amoroso, sempre arrumam uma desculpa para cair fora, né? E é o caso das paixões.